Pronto. Bom, boa noite. Nós estamos aqui hoje na nossa segunda aula, né? Eu gostei muito da aula de terça-feira, né? Eu falo assim que não é bom só para vocês, mas é bom para a gente também, porque a gente acaba relembrando algumas coisas que às vezes acaba no dia a dia, a gente vai simplificando muito as coisas, né? Então, em relação à aula de terça-feira, a gente viu toda essa etapa inicial do projeto, né? Essa parte das etapas do projeto arquitetônico e depois passamos, então, para os elementos gráficos. Tá? Aí a gente viu a questão do briefing, a questão do programa de necessidade, qual que é a diferença entre eles, né? Então, a gente conseguiu andar bem até a parte de planta baixa, né? Conseguimos tirar as dúvidas e hoje a gente vai seguir, então, né, com a parte agora de cortes, tá? Então, a gente começa hoje com os cortes. Os cortes, eles vão ser o quê? Vão ser representações gráficas que elas são determinadas a partir do desenho, né? Na ideia de pegar todo o desenho a 1,5 m de altura. Então, eu vou pensar a minha construção, né? Aquela volumetria que a gente faz, cortando ela ao meio, né? Acima de 1,5 m. Então, eu tenho lá um corte, estou falando da planta baixa, né? O corte é o contrário da planta baixa. A planta baixa é 1,5 m. O corte é na longitudinal. Então, eu vou ver a edificação elevada, com o piso, com o telhado, com as portas que estão em vista, ou as portas que estão cortando. Em relação à escala, elas também ficam na escala de 1 para 50, é a mesma escala da planta baixa, tá? E eu preciso fazer pelo menos 2 cortes. Eu preciso fazer um corte que passe na longitudinal e um que passe na transversal. Tá? Então, esses cortes eles vão precisar passar sempre nas áreas molhadas. Por quê? Porque é lá que a gente tem um nível de detalhamento maior para definir, né, para passar, como a altura das bacias sanitárias, como onde que fica a janela, como que vai ser, se a gente vai fazer uma torneira mais alta, uma torneira mais baixa. Então, nesse corte aí das áreas molhadas, eu consigo detalhar o máximo de coisa possível, tá? Até porque nos outros ambientes, a gente quase não tem informação. A gente tem mais as paredes, né? Então, eu passo no banheiro e passo também na cozinha. Então, um corte passando no banheiro e um corte passando na cozinha. Ah, mas 2 cortes é suficiente. Às vezes não é suficiente. Por quê? Porque a gente tem um detalhe de marquise, a gente tem alguma outra elemento na construção que acaba precisando detalhar melhor. Então, se for alguma coisa que pega no corte, beleza, procura passar o corte por aquele elemento que precisa ser detalhado. Senão, a gente vai ver lá na frente, no projeto executivo, que aí a gente vem com um maior número de detalhamentos. Tá? Então, quando tem mais de um pavimento, é obrigatório passar o corte pela escada. Tá? E, assim como na planta baixa, eu preciso indicar os níveis, eu preciso indicar os ambientes, eu preciso indicar onde é que tem estrutura, né? Onde é que está passando uma viga, onde é que tem laje, se é forro de gesso, se o madeiramento, se a estrutura da cobertura é de madeiramento, se é de estrutura metálica, se a cobertura ela vai ser telha, que tipo de telha. Eu também coloco a inclinação, que tipo de inclinação que tem nesse corte, tá? Aqui a gente tem uma planta em corte, tá? Então, ali a gente tem as cotas,
né? O que que a gente vai cotar nesse corte. E as portas, ó, eu mostro o que que é porta em vista. E aqui, ó, se vocês prestarem atenção, é uma porta que está cortando. Então, eu tenho só uma representação aqui. Alguns representam de uma forma diferente, tá? Mas tem uns que colocam o bloquinho da porta, tá? Então, aqui você pode ver que o corte do banheiro, tá passando pelo banheiro, eu pego os dois banheiros, eu pego a altura da pia, a altura da janela, tá? O box, ele não é obrigatório aparecer no corte, não, tá? Ele pode aparecer lá depois no detalhamento. Aí eu preciso no corte mostrar onde é que está a caixa d'água, onde é que foi locada a caixa d'água, tá? O sentido aqui ó, da cobertura, onde que está a calha. Eu preciso ter os rufos, a indicação dos rufos, tá? E a cota, ela sempre vai na vertical também, tá? Então, eu tenho ali a cota e aqui em cima eu tenho tudo que está dizendo a inclinação, está dizendo que aqui é uma calha, está dizendo que aqui é um rufo, que a estrutura aqui é de madeira ou que ela é metálica. E aqui, ó, tem o nome do ambiente e o nível, tá? Nível, a gente comentou lá, que é quanto que você tem de diferença entre um pavimento e outro. Às vezes você tem a construção 15 centímetros acima do solo, né? A calçada vai estar a 10 centímetros, e aí, então, você tem esses níveis aí aparecendo, tá? Alguma dúvida aqui em relação aos cortes? Aqui a gente tem um corte, né? O outro corte, ele vai ser um corte mais estreito, tá? Só um pouquinho aqui, pessoal. Depois a gente tem, então, as fachadas, tá? Eu vou ter uma fachada, a gente tem elevações, a gente tem 4 elevações, né? Ou 4 fachadas, como algumas pessoas preferem dizer. Então, eu tenho a frontal, a lateral direita e a lateral esquerda e a posterior. E as fachadas ou elevações, elas vão ser a vista que você tem externamente do seu projeto. Então, aqui na fachada, a escala também vai ser 1:50, 1:75, e é obrigatório apresentar essa testada do lote. Você pode fazer uma fachada mostrando a parte que tem de muro, né? E você pode fazer a fachada interna, que a gente chama, tá? Então, eu tenho ali 2 tipos de fachada aqui, com toda a sua volumetria, tá? Representação das árvores é interessante, né? Se tiver alguma vegetação assim que vai compor a sua fachada, é legal estar apresentando. Então, aqui eu tenho uma fachada frontal, né? E aqui eu tenho uma fachada lateral. Aí, dentro do processo nosso aqui, ele exige só a fachada frontal. Se for terreno de esquina, daí eu coloco a fachada frontal e a fachada da esquina. Tá? Então, aí eu coloco 2 fachadas. Mesmo que a fachada da esquina tenha só a parede, não tenha janela nenhuma. Mas eu preciso mostrar que aquela fachada da esquina não tem nenhum outro elemento volumétrico ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Ainda as fachadas, elas nunca podem ser em perspectiva, tá? Eu sempre vou representar ela com aquilo que tiver mais para frente, mais próximo do alinhamento do terreno, com a pena ou a caneta mais grossa, né? A espessura da linha mais grossa. E o que tiver mais profundo vai mais fino. Então, a gente não costuma cotar a fachada, tá? A fachada ela é só para mostrar o que você tem de volume, de característica dentro do seu projeto. Às vezes a gente costuma colocar uma imagem do render, né, como sendo a fachada.
Mas obrigatoriamente, mesmo sendo render, você ainda tem que fazer a fachada gráfica para enviar para a prefeitura. Tá? Quando a gente tem muitos elementos na fachada, aí lá na frente, no detalhamento, a gente corta todos eles, tá? Corta a altura de uma platibanda, corta a altura de uma janela que vai ser mais alta, né? Que sai do padrão de 2,10. Mas para facilitar a vida de quem vai construir, para poder facilitar ali o entendimento, para ele ver que eu tenho diversos níveis aí de diferença entre um volume e outro, para garantir que a gente tenha essa estrutura aí, tá? Normas técnicas. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia entrar nas normas técnicas? Então, representação de projeto, eu tenho a NBR 86492. Eu tenho emprego de escalas, tem uma norma técnica para isso. Aplicação de linhas, também tem uma norma técnica para isso. Representação do desenho técnico. Como que eu tenho que montar esse desenho técnico na folha? Tá? Como que tem que ser as achuras? Como que é a cota, como que tem que ser a cota desse desenho técnico? Então, para tudo isso, a gente acaba tendo uma NBR, tá? E aí a gente vai ver mais lá na frente que também para os complementares a gente também tem NBRs, tá? Então, tudo que você pensar, tudo que você tiver dúvida, pode digitar no Google que você vai achar uma NBR que vai te nortear em relação a isso que você está fazendo, tá? Antes de entrar no projeto legal, vamos fazer então uma pausinha para a gente só recapitular aqui, ver o que vocês entenderam. Essa parte de cortes e fachadas ela é tranquila, mas é bom a gente dar uma passada novamente. E então, galera, dúvidas sobre os cortes? Quem aí é craque, é expert em corte já? A Tayane tinha feito uma pergunta nos comentários e respondeu ela? Ah, não. Uma pergunta não, foi só uma complementação do que ela disse a respeito dos cortes passar em área molhada. Aí ela estava falando o porquê, né? Aí eu disse que era para representar as diferenças de níveis também, porque nas áreas molhadas é onde a gente tem essa diferença, né? Isso, também tem diferença de níveis, exato. O que vai acontecer, assim, bastante, é o seguinte: a gente tem a NBR, a gente tem toda essa estrutura de projeto, mas se vocês forem olhar ali, vocês vão ver que essas NBRs, elas são antigas, né? Muitas delas bem antigas, e elas não passaram por uma reestruturação. Então, tem algumas coisas no modo de projetar dos arquitetos atualmente que eles já se modificaram, né? Como, por exemplo, antigamente você tinha lá o nível de piso do banheiro, ele era até grandinho, do ambiente externo para dentro do banheiro. Hoje, esse desnível, ele já vai acontecer somente no box, né? Se vocês começarem a prestar atenção nas obras, se vocês forem fazer visita, vocês vão perceber isso. E o desnível, ele começa a ser mínimo. Por quê? Porque a gente tem a parte de acessibilidade também. Então, esses desníveis são de 3 centímetros no máximo. E antigamente não, antigamente era 5 centímetros, né? 5 centímetros de dentro do banheiro para fora do banheiro. Então, você tinha ali um degrauzinho que sempre estava chutando, né? Não sei se vocês já se deram conta em relação ao tamanho do degrau, né? A altura deles, como que a gente se relaciona com eles, né? Então, entendeu-se que a gente pisa melhor, que a gente não tem um desconforto quando o degrau é de 3 centímetros, até 3 centímetros. Então, ele torna-se acessível e é muito mais indicado. Então, dificilmente a gente coloca
ambientes com esse desnível muito grande. Tá? O maior desnível que a gente vai ter vai ser da calçada para dentro da edificação. E aí recomenda-se que tenha um desnível maior por conta de não entrar sujeira, por conta da água da chuva, não escorrer para dentro. Então, isso tudo tem que ser pensado na hora de você fazer o seu projeto lá. E às vezes o cliente fala, não, eu não quero uma diferença de nível, eu quero tudo no mesmo nível. Aí você tem que explicar para ele, não, tudo no mesmo nível é legal sim, só que em alguns lugares a gente precisa ter um desnível. E se houver a necessidade de acessibilidade, aí sim a gente vai fazer a adequação desses ambientes, do acesso desses ambientes para a questão de se tornarem acessíveis, tá? Principalmente quando a gente tem terrenos em desnível. Aqui em Tangará, a gente não tem muito problema com desnível, porque a maior parte dos terrenos eles são bem niveladinhos, né? E quando não, o pessoal dá um jeito de aterrar, né? Que às vezes é até absurdo essa questão do aterro, porque em alguns casos ele acaba deixando a obra muito mais cara, tá? Então, o que a gente faz? A gente analisa até onde é economicamente viável você aterrar o terreno, tá? Então, esses níveis a gente vai perceber que, de acordo com as NBRs, algumas foram ficando meio ultrapassadas. Era isso que a gente queria levantar. Por exemplo, também soleiras, né? Quando a gente tinha os desenhos gráficos lá, tinha representação de soleira. Então, cada mudança de ambiente, você tinha uma soleira dividindo, separando um ambiente do outro. Todo mundo sabe o que é uma soleira, né? A gente falando de termos técnicos aqui. Todo mundo lembra o que é uma soleira? Sim. Sim, não? Talvez. Vou achar que eu não estou sendo ouvida. A soleira, gente, é aquela. Geralmente a gente faz em mármore, né? Aquela diferença de piso entre um ambiente e outro. Tá? Atualmente, você não precisa colocar entre um ambiente e outro. A gente coloca soleira hoje, obrigatoriamente, quando a gente tem desnível de piso. Então, eu vou ter um desnível de piso da minha porta de entrada para minha calçada. Então, eu coloco uma soleira ali. E alguém sabe me dizer por que coloca soleira? Por que a gente usa soleira? Não sei. Hã? Não sei o porquê. Não, alguém arrisca? Também não sei, não. A ideia da soleira é chamar a atenção da pessoa que está acessando o espaço de que ali tem uma mudança de nível de piso. Então, quando está tudo no mesmo nível, a nossa percepção é de que ali está tudo integrado, né? Beleza. E quando está tudo na mesma cor, você tem a percepção de continuidade. Então, o seu olho entende que está continuando. E às vezes você não percebe e dá aquela pisada num degrau mais baixo. Então, a soleira, o ideal é que ela seja, sim, um material de alerta para te dizer, daqui para lá você tem uma diferença em alguma coisa, né? Então, é para deixar o seu cérebro alerta de que você tem essa diferença, esse desnível, essa interrupção, né, entre uma área e outra, tá? Então, por isso que a gente tem as soleiras. Dá para aderir e tirar todas as soleiras? Dá, mas você vai estar deixando o seu ambiente menos acessível, digamos assim. Você não vai deixar ele falando assim, eu tenho ali um desnível, né? Então, a gente tem que ter o cuidado entre aquilo que
é legal atualizar, e aquilo que é obrigatório manter, né? Lógico que o que a gente faz agora é, digamos assim, pegar um material que seja pelo menos mais parecido com a cor do piso, né? Não precisa ser preto, gritante, mas a gente procura deixar ele mais semelhante, mas que ele tenha ali uma diferença de textura, uma diferença de material para dar esse alerta aí, tá? Eu particularmente acho tão bonito soleira de outra cor mesmo, assim, de ambiente para ambiente. Na minha casa, na porta do quarto tem soleira. Isso, era muito comum acontecer. Eu já não sou mais tão fã, porque quando você coloca sem soleira, você dá uma continuidade no ambiente. Você fala, nossa, mas aqui é grande, né? E às vezes nem é tão grande assim. É mais a unificação da cor que permite isso. Gravando. Tá ok, então. Depois a gente vê as fachadas, né? Fachadas e elevações, e as NBRs, que são as normas técnicas, a gente vai então para o projeto legal. O projeto legal ele é composto pelas plantas baixas, né, de todos os pavimentos, pelos cortes, pela fachada principal, a planta de situação, a planta de locação, os quadros de áreas, todas as plantas têm que ter o quadro de áreas ali, com seus elementos representativos que são exigidos dentro do projeto legal, tá? E esses elementos eles vão variar de um município para outro, conforme eu falei. Cada município tem o seu código de obras que vai reger como que é essa apresentação do projeto legal. Tá? Alguns municípios apresentam a necessidade de entrega dos projetos complementares, outros não. Né? E aí, hoje a gente ainda estava falando, Campo Novo você só protocola o projeto arquitetônico. Os complementares você nem manda para a prefeitura. Aqui em Tangará, você protocola o projeto arquitetônico, mas eles vão avaliar somente os parâmetros urbanísticos. O que são parâmetros urbanísticos? Os afastamentos, né, em relação o alinhamento predial, os afastamentos laterais, a permeabilidade, tá? Eles vão analisar apenas isso. Por quê? Porque entende-se que você, enquanto profissional, assina um termo, né? Quando você dá entrada na prefeitura, quando você protocola esse projeto no seu órgão responsável, que é o CAL ou o CREA, você assina um termo de responsabilidade dizendo que você é responsável por essa obra, né? Então, se você projetou um quarto de 2,5 por 2, a responsabilidade é sua de falar que isso vai caber para o seu cliente, tá? Então, tudo que você fizer dentro de projeto é responsabilidade sua. A gente tem que cuidar muito com isso, tá? Muito mesmo. Porque algumas pessoas acham que terminou o projeto, acabou a responsabilidade dela. E não é bem assim. Enquanto essa obra estiver em pé, ela é de sua responsabilidade, tá? Qualquer coisa que venha acontecer futuramente, ela é de sua responsabilidade. Então, a gente tem que deixar o cliente ciente disso, de que nós somos responsáveis técnicos, tá? Porque senão ele não precisava, né? Ele ia lá e construía por conta. Então, essas modificações, elas mudam de município para município. Então, aqui vocês podem ver que tem o corte, quando é 2 pavimentos, a gente tem que fazer o corte pegando os 2 pavimentos, tá? As plantas, que a gente tem planta baixa, planta de cobertura, a planta de situação e locação, que a gente já viu sobre elas também. Então, tudo isso daqui é o projeto legal. Aí, terminou, né? A gente passou pelo projeto legal. Tá. Dá para construir? Teoricamente, dá, né? Só que faltam ainda os projetos complementares. O que são esses projetos complementares? Eles são os projetos que vão complementar aquilo que você projetou no arquitetônico. Porque no arquitetônico você dá só a ideia de como que vai ser essa obra, né? E os complementares não. Os complementares você vai detalhar em relação à estrutura. Aí você tem lá a locação e a dimensão das vigas baldrames, os pilares, que tamanho que vai ter esse pilar,
ele vai ser de acordo com o tamanho de vão que você tem, com o tamanho da carga, da estrutura que você tem, né? O detalhamento das ferragens, que aí vai ter a bitola do ferro que você vai usar. Se tiver laje, você vai dizer em que sentido que essa laje vai ter que estar direcionada. Tá? Então, os projetos complementares, eles são tão importantes quanto os arquitetônicos. Se você começar uma obra, não, eu só preciso do arquitetônico para começar a obra. Aí você vai correr o risco do quê? De o cliente, quem vai fazer os complementares vai ser o pedreiro, né? O pedreiro vai lá e fala, não, eu já construí a minha vida inteira e eu sei que uma sapata de 80 por 80 é suficiente. Até hoje nunca caiu nenhum prédio, eles falam bem assim. Até hoje nunca uma casa minha caiu, né? E aí você passa essa responsabilidade para o pedreiro. Só que o pedreiro, ele não assinou nenhum termo de responsabilidade em relação a isso. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele vai lá e faz e vai embora. Então, a gente tem que ter esse conhecimento e passar isso para o nosso cliente, de quem é o responsável se caso aconteça alguma coisa, né? A gente tem NBR também dos projetos complementares, tá? Existem também os programas para poder fazer esses projetos complementares, que inclusive vocês já devem ter conhecimento. Só que não são programas baratos, né? A gente sabe que eles são... Na realidade, na engenharia e na arquitetura não tem nenhum programa barato, né? Vocês já devem ter visto isso. Mas eles são necessários, né? Então, a gente consegue projetar muito mais rápido usando os programas. É possível fazer um projeto hidráulico e de esgoto no AutoCAD? Mas você sabe que você tem um programa que faz isso muito mais rápido, né? Então, lá, dentre os projetos complementares, a gente tem, como eu falei antes, o projeto estrutural, é um dos projetos complementares. Você vai determinar pilar, as vigas baldrames, as vigas de respaldo, né? E o cálculo, né? O cálculo de toda a carga que vai ter estrutura, o cálculo do telhado, para que a sapata seja condizente com o tamanho daquela carga. E você vai chegar na obra e vai ver que o pedreiro vai falar assim, não, 80 por 80 tá bom, né? E aí depois a edificação começa a ter trinca, começa a ter rachaduras, e o cliente não sabe por que é isso, né? É falta de algum desses parâmetros estruturais ali que não foram utilizados. No projeto hidráulico e de esgoto, a gente vai ter o quê? Vai ter a locação e dimensionamento da tubulação de esgoto, vai ter locação e dimensionamento do tubo de queda. O tubo de queda é a tubulação que vem a água pluvial das calhas, né? É importante verificar se não tem conflito entre as estruturas. Eu acredito que depois a gente vai ter um engenheiro civil falando mais detalhadamente sobre cada um desses projetos, tá? Mas aí quando chegar lá na frente, vocês já vão estar sabendo, né, como que quais são os projetos e como que eles funcionam, tá? Então, dentre eles, a gente não tem conflito. Por exemplo, está passando uma viga baldrame e tem uma tubulação passando, a gente tem que prever tudo isso. O pessoal da primeira turma já viu isso, já viu que tem caminhos que precisam ser respeitados em cada tipo de projeto, tanto de esgoto quanto de hidráulica. Já sabe que a água de uma máquina de lavar roupa, por exemplo, não dá para ser jogada junto na mesma caixa da cozinha, da caixa de gordura, né? Então, são vários pontos que a gente tem que prestar atenção. Vai ser necessário os pontos de água, né? Determinar onde que é o melhor lugar de colocar a caixa d'água, se vai ter água fria, se vai ter água quente. Então, tudo isso precisa ser pensado dentro do projeto hidráulico. E dentro do esgoto, que é toda a parte da saída de água dos banheiros, né? A água cinza dos banheiros e a água da cozinha. Aí a gente tem também o projeto elétrico, que assim é maravilhoso, né? Que é onde a gente vai fazer a alocação dos pontos elétricos, pontos de tomada, quadro de distribuição,
vai definir os circuitos, as tubulações. A gente tem que prestar atenção também, porque o projeto elétrico, ele é como se fosse um projeto resumido, né? Então, o que eu costumo dizer? Que primeiro a gente precisa pedir um projeto luminotécnico para o arquiteto, ou para quem está fazendo o projeto, para que você tenha um detalhamento dos pontos. Porque no elétrico a gente coloca os pontos básicos. É uma lâmpada na cozinha, uma lâmpada na sala, uma lâmpada no banheiro, de acordo com o cálculo que eu tenho de iluminação. Mas aí chega lá na hora de construir, o cliente quer spot, o cliente quer fita de LED, o cliente quer ar-condicionado grande, né? O cliente quer mais? Lavadora, o cliente quer um monte de itens a mais que não foram previstos aqui no projeto elétrico. E aí é onde você tem a dificuldade da carga, de dimensionar a carga, né? Então, você tem que saber todos os equipamentos elétricos que vão ter na edificação antes de você dimensionar a carga para esse tipo de projeto, tá? E aí, às vezes, o cliente fala assim, não, mas é tudo LED, não precisa ser trifásico, não, né? Porque é tudo LED. Mas quando você vai ver o tanto de coisa que ele tem na casa e você vai fazer o cálculo do dimensionamento lá, de carga, você vai ver que obrigatoriamente ele precisa de um projeto trifásico, né? Porque senão a história de cair a chave, a história de mau contato, não tem força suficiente, né? Então, tudo isso a gente precisa prever aí no projeto elétrico. Outra coisa que a gente tem que pensar bem e especificar bem no projeto elétrico é a questão da fiação, né? Então, você tem que especificar qual é o tipo de fio que vai ser usado ali. E as bitolas, então 1,5, 2,5. E hoje em dia a gente tem uma dificuldade grande em convencer o cliente de que é preciso comprar um fio, né, de acordo com aquilo que foi projetado. Porque às vezes o que acontece? Quem faz o projeto elétrico também é o pedreiro. E aí você coloca lá um fio de 1,5 para, por exemplo, um ar-condicionado, né? E a gente sabe que a bitola dele tem que ser maior, que ele tem que ter um disjuntor específico. E quando não, ainda acha que, por exemplo, você tem um tanto de lâmpada, um tanto de equipamento e apenas um disjuntor, né, no seu quadro de distribuição. E a gente já teve cliente que, por exemplo, o projeto elétrico dele necessitava de 32 disjuntores. E ele falou, não, eu não vou pôr tudo isso de disjuntor no meu projeto, e não sei o que e tal. Então, a gente enfrenta isso também. E é preciso convencer o cliente de que é necessário. Falar, você não fizer de acordo com o cálculo, se você não fizer de acordo com a norma que está pedindo, você vai ter problemas depois. E saber quais são os problemas que ele vai ter, né? Aquecimento, superaquecimento, a gente está com um problema danado de fiação de má qualidade, tá? Então, tem que se preocupar com isso também, que quando você tem fios muito baratinhos no mercado, você tem que estudar ele, porque você vai ver que às vezes ele superaquece, derrete o fio, e aí dá curto, pega fogo, e as pessoas não sabem por quê, né? Então, nessa questão aqui a gente fala, o barato sai caro. A gente precisa conhecer muito bem o que a gente está especificando para o nosso cliente. É responsabilidade nossa também, tá? Eu falo bastante do projeto elétrico porque é uma das coisas que às vezes é deixada de lado. Que a gente faz só o básico ali, 3 tomadas no quarto, uma tomada em cada ambiente, e depois, quando vai executar, enche de coisa e aí dá sobrecarga, tá? Então, a gente tem que cuidar bastante com isso. E aí, então, aí sim a gente vem, depois de ter feito, né, os projetos arquitetônicos completo e os projetos complementares, aí sim a gente dá a sequência para o projeto executivo, tá? O projeto executivo, ele é mais detalhado e é aquele projeto que vai para o canteiro de obra.
Então, terminou toda a fase do projeto legal, a gente vai para o projeto executivo. Esse, é assim, cada dia mais, a gente tem escritórios vendo a necessidade de ter um projeto executivo, de convencer o cliente que só com o projeto legal a gente não consegue construir. A gente precisa do executivo, tá? Por quê? Porque é no executivo que a gente vai ter o maior detalhamento daquilo que vai ser feito. A gente vai ter uma atenção maior, você vai rever todo o projeto, você vai compatibilizar o projeto hidráulico com o projeto elétrico, com o projeto arquitetônico, né? Você vai fazer a definição do tipo de piso que vai, do tipo de revestimento da fachada, por exemplo, que tipo de esquadria que vai ser. Ah, é uma esquadria de madeira, uma esquadria metálica, é uma esquadria de PVC, né? Esse detalhe construtivo vai ser uma parede de alvenaria convencional, vai ser uma parede de gesso, de drywall, e por aí vai, porque as técnicas construtivas hoje elas são imensas, né? Eu costumo dar um exemplo aqui em relação ao projeto que você fez lá, né? Um projeto arquitetônico normal, e aí lá no final o cliente resolve que vai fazer de pré-moldado, né? Ele quer fazer de pré-moldado. Seu projeto está prontinho. E aí? No pré-moldado, você tem que se atentar para algumas especificações, como o tamanho dos pilares, esse pilar vai aparecer na alvenaria, ele vai se destacar na alvenaria ou não vai, o que eu vou ter que fazer para ele não se destacar na alvenaria, né? Ele vai ter um padrão diferente, às vezes ele acaba mudando a fachada, porque o cliente decidiu lá na frente que ele vai fazer de pré-moldado. Então, a gente tem que conversar com o cliente e falar, ó, qual que é a sua ideia, do que você precisa fazer. E se ele definir mesmo que vai fazer de pré-moldado, você fazer a compatibilização. E aí, então, se atentar, né, às medidas que o pré-moldado vai exigir, tá? Então, a gente tem ali, ó, composto por planta de layout, planta de piso, planta de revestimento, planta de forro, esquadrias e detalhes construtivos. Quando a gente fala de planta de forro, é porque a gente tem no forro também, a gente tem sanca, né? A gente tem sanca rebaixada, sanca invertida, vários modelos de estruturas nesse forro. Se vai ter um forro de gesso, ou se vai ser de madeira, ou se vai ser um outro forro diferente, né, de material diferente. Então, a gente precisa detalhar isso para o cliente, tá? Então, a gente tem aqui uma fachada, a gente detalha, eu botei iluminação no muro, esse revestimento aqui da fachada é o revestimento tal. Essa porta aqui, ela vai ser em vidro e esquadria de alumínio, né? Então, essa cor mais escura na madeira aqui, ela vai ser feita com massa textura, né? É a massa com textura, massa acrílica com textura. Ou vai ser apenas uma tinta de outra cor. Então, tudo isso a gente tem que estar se atentando. Por exemplo, nessa casa aqui na frente, foi construída a caixa de o sumidor, né? E a fossa séptica. Aí, tchau, jardim. Então, é a questão da compatibilização, né? Que a gente falou, não, aqui vai ter um jardim, então essa caixa ela precisa estar mais, ter um pouco mais de terra em cima para que a gente consiga executar o jardim. Tá? Então, a gente precisa se atentar a isso daí. Agora sim, projeto executivo pronto, prontinho, aí a gente consegue, então, acelerar e começar a obra. Tá? Aí sim a gente pode dizer, pronto, vamos para a obra, já podemos construir. Ok? Nossas referências, tá? Vamos fazer algumas
perguntas agora em relação ao que a gente vai trabalhar, tá? Daqui para frente e como que vai funcionar. Abrindo aí o nosso momento de perguntas e respostas. E tira dúvidas. Miriam? Isso aí, agora é com o pessoal, né? Para as dúvidas e você pode prosseguir. Quer que eu feche esse bloco aqui? Isso, aham. Tá.